dedica esta festa, este dia, para honrar com culto de adoração a Deus, que nada mais é do que a Santíssima Trindade. Como aprendemos no Catecismo, há um só Deus, em três pessoas, o Padre, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, não três deuses, pelo amor de Deus. Um só Deus, é o mistério da Santíssima Trindade, aprendemos no Catecismo, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tivemos a festa do Natal, tivemos a comemoração do Dia de Reis, tivemos a Semana Santa, tivemos a festa da Ascensão, Pentecostes, e hoje a Igreja dedica um culto particular de adoração à Santíssima Trindade, a essas três pessoas santíssimas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E diz Nosso Senhor no Evangelho, está nas Sagradas Escrituras: ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Está na Revelação. Um dia desses eu encontrei uma herege protestante de uma seita chamada Testemunha de Jeová. Uma seita diabólica, infernal, criada nos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil. É uma praga essa seita. E um dos erros, eles negam a Santíssima Trindade. Não existe. Existe Deus e só um Deus abstrato, um Deus Pai, mas não existe o Filho, não existe o Espírito Santo, nada disso. Negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, negam a existência do Espírito Santo. E isso é comum, hein? Então, quem não conhece bem o seu catecismo, vai aderindo a essas loucuras, e boa parte dessas seitas protestantes heréticas negam a divindade também de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem que nosso Senhor não é Deus. Muitos aí, tá? É comum, não, Jesus foi uma pessoa que andou pelo mundo fazendo bem. Foi um grande mestre aí espiritual. Mas não foi Deus, não é Deus, foi uma pessoa que fez o bem. Então, muito cuidado com esses erros. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus verdadeiro, Deus e homem verdadeiro, né? Então, muito cuidado com esses erros que vão contra a Santíssima Trindade. Muitos dizem que são cristãos, eu sou cristão, sou evangélico e tudo isso, mas é tudo mentira. Negam a Deus, negam a religião fundada por Nosso Senhor, negam tudo e se passam por cristãos para iludir e enganar as pessoas. Deus Pai existe desde toda a eternidade, isso é teologia dogmática. Deus Pai existe desde toda a eternidade, não criou a Jesus Cristo, gerou, gerado, não feito, não criado. Nosso Senhor foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade também. E o Espírito Santo procede, como diz no credo, filioque procede. O Espírito Santo procede do Padre e do Filho. Ário negou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é comum, tá? As pessoas negam Deus, negam a Santíssima Trindade. O Islã nega a Santíssima Trindade. Maomé diz que só Alá é Deus. A maçonaria nega a Santíssima Trindade, o grande arquiteto do universo, que ninguém sabe quem é. Quer dizer, os incautos não sabem, né? É Satanás, o Deus da maçonaria. O judaísmo nega a Santíssima Trindade. Para os judeus também existe um Deus Pai aí. Mas Jesus não é Deus, nem tampouco o Espírito Santo. Então, temos que ter muito cuidado com essas coisas. E faz parte da apologética da Igreja, da defesa da doutrina católica. E são mistérios que, de fato, os pagãos não compreendem. Só mesmo os batizados. É uma graça especial compreender esses mistérios. E mesmo os santos, os doutores, tiveram dificuldades para entender esses mistérios da nossa fé. Mistérios insondáveis. Um exemplo é Santo Agostinho, né? Conta-se que Santo Agostinho estava na praia meditando, querendo entender esse mistério
Viu como assim um Deus e 3 pessoas e ficou ali querendo entender essas coisas. E apareceu uma criança e falou para Santo Agostinho, olha, é mais fácil. Ele estava cavando um buraco, né? Uma criança estava cavando na areia da praia ali um buraco, e Santo Agostinho encontrou essa criança, que era um anjo, né? Dizem os escritores sagrados. E Santo Agostinho perguntou, o que você está fazendo aí, menino? E ele falou, eu estou tentando colocar a água do oceano aqui nesse buraco. Aí Santo Agostinho, você é louco, nunca vai conseguir fazer isso, está perdendo o seu tempo. E o menino disse, e tampouco o senhor vai entender o mistério da Santíssima Trindade. É um mistério. E desapareceu, era um anjo. Então, esses mistérios, o mínimo, por revelação divina, nós conhecemos em partes, como diz no Evangelho de hoje nosso Senhor. Ide por todo mundo, batizai, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é o que a igreja faz até os nossos dias. Então, cuidado com essas seitas perniciosas. Então, muita gente que foi batizada aí nessas testemunhas de Jeová, nessas outras seitas malucas, adventistas, teve o batismo inválido muitas vezes, porque eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, diz o Papa Pio XII que quem se converte, quem sai do protestantismo e vem para a Igreja Católica, deve obrigatoriamente refazer o batismo sob condição. Porque esses batismos dos hereges são inválidos, normalmente. Então, muito cuidado, muita atenção. Isso é falta de catecismo, falta de doutrina. Porque desde criança nós já aprendemos esses principais mistérios da nossa fé. Então, grande festa hoje, né? Rezar sobretudo, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine as nossas inteligências para entendermos estas verdades, né, da Santa Igreja, da religião, e aderir a essas verdades. Como eu digo, muita gente nega a Deus hoje, e não somente esses hereges conhecidos, famosos, como essas seitas que eu nomeei. O modernismo também nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nega o Espírito Santo, nega Deus, nega tudo. O modernismo é uma seita também, fundada pela maçonaria, né, por hereges aí, modernistas, infiltrados na igreja, criaram essa nova religião do Vaticano II. Basta ir nas paróquias de hoje para ver como eles negam a divindade de Cristo. Põe Jesus ali no quartinho, não sei aonde, o Santíssimo, tem um quartinho lá que eles põem, tiraram do centro, o centro do altar mor, tiraram os sacrários, a comunhão na mão, vai a mulher lá distribuir a hóstia, a Eucaristia para quem quiser, comunhão na mão, de qualquer jeito, a pessoa vai lá, pega a hóstia, sai se limpando, não tem nenhuma reverência, não se ajoelha em nada. Ou seja, como é que uma pessoa pode acreditar que Deus está aí na hóstia consagrada, se eles fazem esse tipo de coisa? Isso é um sinal claro de que eles não têm fé, que eles não acreditam que Deus está ali. Como uma pessoa vai acreditar em Deus e tratá-lo dessa forma na Eucaristia? Para eles é um símbolo, é qualquer coisa, é uma ceia, como eu falei, é um banquete, mas não, Deus não está ali. E jamais se trataria Nosso Senhor dessa forma que trata nessas igrejas aí, nessas paróquias modernas. E o tanto de heresias, muitos cardeais, até esses usurpadores aí, como Bento XVI, Ratzinger e esses outros, dizem que Jesus não era Deus, negam a ressurreição de Cristo. Concedemos que existia um Jesus histórico, foi uma pessoa boa que fez o bem e tudo mais, que não era Deus. Essa ressurreição é espiritual, tá vendo que o homem não vai ressuscitar? Então eles não têm fé mais. Infelizmente a fé não se encontra mais em Roma, no Vaticano, aí pode esquecer, nas paróquias não tem mais a fé. Na CNBB, esses bispos aí comunistas, ateus, a fé está nos livros, na pregação ainda de alguns bispos e padres, não é, que mantêm a fé católica, mas hoje em dia está no catecismo, nesses livros de piedade que eles estão tratando de sumir, de desaparecer, de acabar. Os escritos dos santos, dos doutores da igreja, Santo Tomás, Santo Agostinho, como eu falei, tantos outros santos, aí estão esses escritos. Mas infelizmente vivemos num tempo de grande apostasia. Diz São Paulo, antes da vinda do anticristo e do fim do mundo, virá a grande apostasia, a perda da fé. Vão se olvidar, esquecer da fé e vão dar ouvidos às fábulas, às mentiras.
Por isso que o Brasil hoje não é mais um país católico. O Brasil era um país católico, de maioria católica. Hoje o Brasil está cheio dessas seitas aí protestantes, só tem protestante e espírita e macumbeiro, é o que tem no Brasil. Tristemente. Pentecostalismo aí, não é? E superstição, é o que há. Em vários outros países também, que antes eram católicos, que mantinham a fé católica, e hoje é um desastre. E as coisas vão piorando cada vez mais. Então, atenção, os católicos que ainda resistem, não é, nesse mundo, devem estar atentos a isso. Se dedicar mais ao estudo e à vida de oração. Quem vem à missa tradicional é quem no mínimo pesquisou algo sobre missa tridentina, missa verdadeira. Agora, quem está aí no modernismo ainda perdido, que é a maioria, normalmente é quem não estuda, quem não conhece a sua fé, e já sem os sacramentos também, porque como eu digo, hoje, até no modernismo, vários sacramentos são no mínimo duvidosos, para não dizer totalmente inválidos. Então as pessoas estão completamente desassistidas, sem a fé, sem a voz da igreja, sem a voz da nossa mãe, a Madre Igreja, e sem os sacramentos. E vida de oração, zero. Como vamos perseverar, Monsenhor, nesse mundo apóstata, pagão, que só tem coisas ruins aí? Como vamos perseverar? Como vamos ter famílias católicas no mundo de hoje? Estudo e oração e vida sacramental. Por isso da importância. Quando se tem a Santa Missa, fazer de tudo para ir à Santa Missa. Para fazer uma boa confissão, para comungar na Santa Missa. Jesus Cristo é a vida da alma. Sem esse alimento, sem a Santíssima Eucaristia, a alma vai enfraquecendo e morre. Por isso que a maioria das pessoas aí estão mortas espiritualmente. São zumbis, né? Tanto da droga, né? Que está um inferno isso. São Paulo, Rio de Janeiro está um desastre essa droga, que transforma as pessoas em zumbis. Né? E espiritualmente também estão todos mortos. Porque não vão à missa, não rezam, não se confessam, não procuram a Deus, vivem um ateísmo aí prático, num paganismo total, estão mortos espiritualmente. Então, queridos fiéis, se não queremos morrer espiritualmente, fazer o máximo possível para ir à Santa Missa, para se confessar, para receber a Nosso Senhor. O sacramento da confirmação é importantíssimo. Onde se confirma na nossa alma, se imprime na nossa alma como um caráter indelével os dons do Espírito Santo que recebemos no batismo, que nos torna soldados de Cristo. Como vamos combater? Por Nosso Senhor, pela Igreja, por Deus, se não temos confirmados aí na nossa alma esses dons. São tempos difíceis, mas não podemos desanimar. Temos que servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo, estar contentes por servir a Deus, por amar a Nosso Senhor, por viver uma vida na graça de Deus. Tudo isso é uma felicidade interna que sentimos na nossa alma, são consolações. Então não desanimar. Porém, eu acredito que esse combate só será possível, só vamos ganhar esse combate com a devoção a Maria Santíssima. Quem reza o rosário todos os dias e quem se consagrou a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, quem leu o Tratado da Verdadeira Devoção e fez ali todas as preparações e fez a sua consagração total a Nossa Senhora, esse é um filho diletíssimo, predileto da Santíssima Virgem. Nossa Senhora diz: dificilmente se perde um dos meus fiéis escravos. Dificilmente. Fiéis, não os infiéis, os fiéis servidores da Santíssima Virgem dificilmente se perdem. Quem usa o escapulário da Santíssima Virgem, quem usa a medalha milagrosa, tudo isso são sacramentais importantíssimos. E os fiéis andam por aí perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer. E Nossa Senhora dando os remédios. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917 e deu 3 segredos às crianças: Jacinta,
Lúcia e Francisco. 3 segredos. O primeiro deles foi a visão do inferno. Vem aqui, menina. Olha aqui, quantas almas se perdem. E mostrou o inferno às crianças. E todas elas ficaram assim. Viram o inferno? E dizem assim, muitas almas ali num lago de fogo terrível se queimando, como carvões assim incandescentes, junto com demônios. Uma coisa horrível. A descrição do inferno que fez as crianças. Depois, Nossa Senhora revelou também que a tábua de salvação para esses tempos difíceis, vindouros, seria a devoção ao Imaculado Coração de Maria, 5 primeiros sábados de cada mês, se confessar, comungar e meditar 15 minutos no mistério do Santo Rosário, e o Rosário, devoção ao Imaculado Coração de Maria e o Santíssimo Rosário. Nossa Senhora podia dizer, vai à missa todos os dias, se confessa todos os dias, faz adoração todos os dias. Não. Porque o terceiro segredo já seria relacionado a isso. A grande apostasia, a perda da fé. O Padre Pio dizia isso, que o terceiro segredo de Fátima estava relacionado com uma grande apostasia da hierarquia católica. A hierarquia católica iria apostatar da fé. Começaria de cima, do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres e até os fiéis. Ele falou, é o pior castigo, numa entrevista com o Padre Gabriele Amorti, que foi exorcista do Vaticano, ele que conheceu o Padre Pio, era filho espiritual do Padre Pio. O Padre Gabriele Amorti perguntou ao Padre Pio se ele tinha medo dos castigos que predizia Fátima. Ele dizia, eu tenho mais medo da apostasia. A hierarquia vai perder a fé, vai apostatar. E isso é um castigo terrível. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós não temos um chefe mais visível na igreja. Temos uma apóstata lá, que é uma vergonha para o catolicismo, não representa o catolicismo. O homem que zomba da fé católica, que despreza a fé católica, a moral e a disciplina da Santa Igreja e os dogmas da Santa Igreja. Então, que castigo pior do que esse de não ter um líder, um chefe que conduz as almas à salvação? Os bispos, depois do Papa, são os bispos que governam as dioceses do mundo inteiro, e uma vergonha. Em vez de ser defensores e guardiões da fé e da doutrina, são outros mais hereges e apóstatas. Só vemos aí escândalos e mais escândalos. Eu não vou nem falar do clero, dos padres. Então, que coisa, que castigo pior do que isso? Você quer ir à missa, à igreja, receber um conselho de um padre, receber os sacramentos e não encontrar isso? Receber a fé verdadeira e não encontrar isso? Só o que falta agora mesmo são os castigos físicos, que Nossa Senhora diz também que vai se passar. Não vai ficar impune esse castigo, esse desprezo por parte dos católicos, esse castigo de apostasia, de desprezo da religião verdadeira, da doutrina verdadeira. Mas Nosso Senhor vai castigar severamente o mundo. Então rezemos, não digo essas coisas para espantar ninguém, só a título de conhecimento. Tá? E vejam, quão poucos aqui queremos salvar as nossas almas, levar uma vida católica, uma vida de santidade, uma vida na graça de Deus. Quão poucos somos. A maioria, infelizmente, se perde. Então rezemos, como eu digo, vigilância, oração, fazer o máximo possível para levar a nossa vida católica, muitas vezes em silêncio, em escondimento, em vida de oração, de penitência e sacrifícios. Já somos perseguidos. Eu pude constatar isso durante todos esses anos nas missões. Quantas divisões, inclusive nas famílias. Às vezes é o marido que se converte, a mulher não se converte, os filhos que não vêm, até a própria família toda dividida. E perseguições, ou de vizinho, ou de gente da rua, da paróquia, sei lá. Toda hora problema e confusão para quem quer levar uma vida católica, uma vida de santidade. Então, o que eu posso dizer é isso, é que perseverem. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Nosso Senhor disse isso também, a porta é estreita, a porta que conduz ao céu é estreita,
e a porta larga conduz ao inferno. Então, escolher, e que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos fazer uma boa escolha, porque trata-se do negócio mais importante da nossa vida. O mais importante não é ganhar na Mega Sena, não é ser médico, doutor, advogado, ser arquimilionário, nada disso é importante. O negócio mais importante da nossa vida é a salvação das nossas almas. O que adianta ganhar o mundo, né, se depois vamos perder a nossa alma? Então, aí é que nós temos que procurar como salvar a minha alma. O que é que eu tenho que fazer? E aí, né, o Espírito Santo vai nos iluminar. O que eu digo é isso, que não vai ser fácil. Então, quem quer as facilidades aí do mundo vai se decepcionar, porque os santos sofreram muito, fizeram muita penitência para ir para o céu. E nós também temos que imitar os santos, então vamos sofrer muito e fazer muita penitência para poder chegar lá no céu. Conte com as nossas orações, rezem pelos bispos, pelos padres, pelos religiosos, que são poucos, e pelas famílias católicas. Os padres, os bispos, os religiosos não vêm de Marte nem de Júpiter, né? Vêm de famílias católicas. Se não temos famílias católicas, não vamos ter mais padres, bispos, religiosos, nada. Uma criança que nasce numa casa onde não se fala de Deus, onde não se vai à missa, não se faz primeira comunhão, não tem catecismo, não se vê padre, não se vê freira, nunca que essa pessoa vai querer ser religioso. É evidente. Por isso que estamos nessa crise. Hoje as pessoas querem ser dançarina, bailarina, funkeiro, youtuber, não sei o que, qualquer coisa. Menos padre e freira. Por isso que estamos nessa situação. Ah, monsenhor, quando vamos ter padres aí religiosos, senhor? Depende das famílias numerosas. Antigamente toda família tinha um padre e a freira. Ah, esse daqui vai ser o padre da família, não sei quantos vão ser religiosos. Hoje, nada. No máximo, são pais, né? Eu sou pai de pet, monsenhor, olha aqui, minha cadelinha, meu gato, meu cachorro. Pai e mãe de pet. Então, se formos continuando seguindo aí essas doutrinas modernas, né? Se formos seguindo esses ensinamentos aí, né? Vamos nos perder certamente. E depois não adianta chorar, né? O castigo vai ser cada vez pior. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos de pé.